E agora vamos falar de riscos. O que são esses riscos dentro da lavagem de dinheiro? No CEA, a gente vai falar muito de risco. A gente vai falar de risco de crédito, de mercado, risco de liquidez. Mas neste módulo a gente vai falar somente de dois, que é risco de imagem e risco legal. Quais são esses riscos? Primeiro, imagem. É um impacto negativo na opinião pública, afeta direto a reputação. Vida real. Odebrecht, né? O que aconteceu com o Odebrecht? Foi pegar na Lava Jato, acabou com a empresa Lava Jato. A opinião pública caiu matando em cima dela. Ela tinha dinheiro para pagar tudo? Com certeza tinha, mas a reputação dela foi arruinada. Então a Odebrecht teve um risco de imagem muito forte. Então um exemplo forte aqui para você sempre lembrar, risco de imagem que afeta a reputação da empresa, que às vezes é pior que os outros riscos. Depois tem o risco legal. O que é o risco legal? Ele é considerado também, ele é conhecido também como risco jurídico. Por quê? É a incapacidade de você executar um contrato por falta de uma cláusula, por falta de documentação, até por falta de assinatura. Então imagina que você fecha um contrato ali com algum fornecedor e esse fornecedor não entrega para você. Aí quando você vai cobrar esse fornecedor, faltou uma cláusula, faltou uma assinatura no contrato e você não consegue cobrar esse fornecedor. Isso aqui é risco legal, risco jurídico. Então lembra lá, risco jurídico está ligado à lei. Para eu poder executar a lei, eu preciso ter todos os contratos nos conformes. Tem alguma coisa errada no contrato, não consigo executar, já era. Risco legal, também conhecido como risco jurídico. Seguindo aqui, vamos falar um pouco dos controles internos. Então, ó, as instituições financeiras estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central e tem que ter a implantação e a implementação de controles internos. Então, tem que ter o controle interno. O que é isso? Primeiro, o mais conhecido de todos se chama China's Wall. China's Wall, que é a muralha da China. China's Wall. O que é esse China's Wall? Primeiro, vamos supor que tem a parte de gestão de recursos, que a gente chama de asset, né? Gestão de recursos. Essa parte de gestão de recursos vai cuidar de recursos de terceiros. Então, um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento, ele cuida de recursos de terceiros. Vamos supor que está no quarto andar de um prédio, hein? No quarto andar de um prédio ali, de um banco. E aí, tem um gerente pessoa jurídica, gerente PJ do corporate, que é o gerente PJ, que cuida de conta PJ, né? Então, tem um gerente pessoa jurídica que cuida do corporate. Ele vai cuidar do recurso, claro, do cliente, porém, ele é visão banco, ele não é visão cliente, é diferente ali do recurso de terceiros, que trata direto com a gestão de trabalhar o dinheiro do cliente. O gerente PJ ele não vai trabalhar com o recurso do cliente, ele vai emprestar, vai financiar, pode investir, mas não é ele que vai trabalhar diretamente. Então, ó, o gerente PJ ele vai gerir recurso próprio do banco, emprestando o dinheiro do banco ou investindo, pegando o dinheiro do cliente e gerando um spread em cima. Já a asset é recurso de terceiros, ele sim faz a gestão dos recursos dos outros, ok? Então, gestão de recursos de terceiros, gestão de recurso próprio. Então, vamos supor que esse gerente PJ, ele tem na carteira dele a conta da Ambev, Então, esse gerente tem a conta da Ambev ali com ele. E a Ambev, chegou o diretor da Ambev, fez uma reunião com o gerente PJ e falou que a Ambev está comprando mais uma cervejaria. Vamos falar que está comprando a Heineken. Então, a Ambev decidiu comprar a Heineken. E aí, o que acontece? Se o gerente PJ não tiver uma barreira em relação ao gestor de recursos de terceiros, imagina só se esse gestor ele fica sabendo dessa compra. Então vamos supor que a gerente PJ está no terceiro andar aqui. E por acaso está falando no elevador, então viu em alguma reunião ali que ele desconfiou. Porque ele viu lá o diretor da Ambev, aí do nada apareceu o diretor da Heineken lá com o gerente PJ. Ele desconfiou. O que ele vai fazer? Olha só, eu acho que a Ambev pode ter comprado a Heineken ou qualquer outra coisa. O que ele vai fazer? Comprar ações da Ambev. Então, quando ele faz esse movimento de comprar ações da Ambev, gerou um conflito de interesse. Por isso que a parte de gestão de recursos de terceiros e de recursos próprios tem que ser separados. Esse aqui não tem que ser no quarto andar, tem que ser no outro prédio. Recurso de terceiro é recurso de terceiro, recurso próprio é recurso próprio. Então, por quê? Para evitar isso do gerente PJ, ele atender um cliente e dar a entender que vai ser feita alguma fusão, alguma compra, tá bom?
Então, diferença importante. Gestão de recursos de terceiros via fundos de investimentos fica em um lugar, gestão de recurso próprio, um corporate de um banco, fica em outro lugar. Para quê? Para evitar conflitos de interesse, é colocar essa muralha da China. Tá? Esse que é o conceito mais importante aqui desse slide. Mas vamos lá, os controles internos têm que ser feito para todos os funcionários, todos têm que cumprir. Cada um vai ter a sua responsabilidade dentro da instituição, isso aqui é importante também. Por quê? Muitas vezes você olha que quando tem algum problema com o banco, quem vai responder é um diretor, às vezes até o presidente respondendo por uma questão de lavagem de dinheiro, por uma questão de não ter olhado o sistema, não ter cuidado não ter esse controle interno tão efetivo e ter feito alguma coisa errada lá dentro, algum funcionário, e quem vai responder é o diretor ou o presidente. Então, cada um tem a sua função muito bem especificada dentro da instituição. O que mais? Foi o que a gente falou agora, segregar atividades para não gerar conflitos de interesse. Então, gestão de recurso próprio não pode se confundir com gestão de recursos de terceiros. Existência de canais de comunicação. Por quê? Imagina você estar vendo que algum funcionário está fazendo coisa errada. Quem que você vai avisar? Então o banco vai ter que disponibilizar um canal de comunicação para você avisar o banco que tem alguma coisa errada aí com o funcionário, alguma coisa que está infringindo a lei ou lavagem de dinheiro, enfim. O que mais? Contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição. Então, o que é isso aqui? O que é avaliar os diversos riscos? É fazer novos testes, trazer novas demandas do mercado. Então, os traficantes, é claro, eles reinventam como ele vai colocar dinheiro no mercado financeiro. Então, ele vai ter algumas outras tramóias. Agora vou fazer cheques, vou fazer cheque administrativo, enfim, ele vai ter várias formas novas de tentar lavar o dinheiro, tentar colocar o dinheiro dentro do banco e transformar ele em lícito, um ilícito em um ilícito, aparentemente ilícito, né? Então, o banco vai ter que ter sempre ali se renovando, se atualizando para poder, caso venha algum novo crime, alguma nova tentativa, ele estar preparado. Então, sempre está avaliando. E também testes periódicos de segurança. Então, o funcionário do banco, o auditor, o inspetor, ele vai tentar fazer um teste. Ele vai fazer um teste para ver se ele vê alguma coisa errada, vai ligar na agência, se passar por um cliente, enfim. Ele vai testar para ver se está funcionando de fato esses controles internos. E a atividade de auditoria interna faz parte dos controles internos.